edição do Palavra Aberta recebe o líder do Cidadania, o deputado Alex Manente, de São Paulo, que vai trazer aqui as informações sobre as prioridades do partido neste ano legislativo. Deputado, seja bem-vindo. Olá, Jaciene, é uma satisfação participar do Palavra Aberta. Muito bom estar com vocês novamente. Deputado, muitos assuntos importantes aí na pauta. O que o senhor lista aqui como prioridades do partido? Olha, nós temos uma prioridade deste mandato, desde o início da legislatura, que são as reformas administrativa, tributária, reformas que darão um novo fôlego ao Brasil, Brasil que precisa, de fato, diminuir custos e ter mais eficiência na entrega do serviço público, e por isso nós entendemos que as reformas são fundamentais para enxergarmos o Brasil daqui 10, 20, 30 anos com capacidade de investimento e com questões sociais sendo alicerçadas, diminuindo esse enorme vazio que existe entre os mais pobres e mais ricos no nosso país. Por isso, as reformas são fundamentais. Além disso, nós temos como princípio a luta pelo combate à corrupção e impunidade, pela transparência, por ter um dinheiro público assertivo nos investimentos, sem desvio naquilo que foi uma cultura do Brasil na corrupção. Por isso, nós defendemos a minha proposta da emenda constitucional da segunda instância, que seria uma reformulação, e eu entendo como uma reforma também do ordenamento jurídico brasileiro, que é um dos mais morosos, privilegiando ricos e poderosos e não permitindo que a população tenha acesso a seus direitos no tempo devido, além de, nessa mesma proposta, termos aí o combate efetivo à impunidade daqueles que têm mais poder econômico e conseguem postergar indefinidamente as suas condenações. Então, acredito que essas são as prioridades do nosso partido, enxergando o Brasil para o futuro. A gente vai falar já um pouquinho mais sobre a PEC da segunda instância, deputado. Antes, eu queria saber do senhor, quando o senhor fala em reformas, quais são as prioritárias aí, na sua opinião? Nós passamos pela reforma previdenciária, que era necessária, mas nós temos a administrativa, que é fundamental para remodelarmos o sistema de serviço público no Brasil. Nós temos poucos funcionários públicos ganhando muito e muitos ganhando pouco. Nós precisamos ter um equilíbrio nesse sistema, não ter uma folha de pagamento tão alta como é no Brasil nos tempos de hoje, e isso não apenas no governo federal, mas nos estados e municípios também, onde nós temos folhas de pagamento que ultrapassam 50% e não têm efetividade na entrega do serviço público. Temos que mudar o sistema de entrada dos funcionários e também de ampliação dos seus direitos durante a carreira, que hoje chega ao teto da carreira de maneira muito rápida. Então, se equilibrarmos isso e darmos condições para que os funcionários tenham boas condições de trabalho e meritocracia, nós entregaremos um serviço público mais eficiente e teremos uma diminuição no custo de serviços do Brasil. E a reforma tributária, que é uma reforma que muda o sistema de carga tributária no Brasil, que é um dos mais perversos do mundo, e não gera uma justiça tributária no Brasil, que nós temos hoje. Primeiro, as grandes indústrias, grandes segmentos vivendo de isenções. Temos também uma arrecadação que é pela produção e não pelo consumo. E, na minha opinião, se nós não mudarmos esse sistema de tributar o consumo, nós estaremos sendo injustos. Por quê? Porque a população consome onde precisa do serviço público. Esse é o princípio do tributo. Você pagar tributo e fazer com que esse tributo seja revertido num serviço eficiente de acordo com a população proporcionalmente. Como nós recolhemos na produção, tem muitas injustiças no Brasil e aí abre-se a guerra fiscal, onde os estados lutam para trazer empresas, indústrias, segmentos apenas para poder ter uma arrecadação e nem sempre é de acordo com o número de habitantes que existe em cada localidade. Por isso, esse sistema mais justo, sem dúvida alguma, seria uma maneira do Brasil tributar adequadamente, ter menos evasão, ter menos corrupção no sistema tributário e gerar um serviço público adequado com esse tributo. Nós estamos conversando nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Alex Manente, líder do Cidadania, o deputado pelo Estado de São Paulo. Deputado, o senhor citou aí as reformas, né, citando principalmente a reforma administrativa, a reforma tributária.
mas falou aí também como prioridade a PEC da segunda instância. Qual é o entrave e a dificuldade de aprovar essa proposta de emenda à Constituição? Olha, nós propusemos essa medida em 2018, quando ainda o Supremo modulava a prisão em segunda instância, tornando constitucional. Mas nós entendíamos que, com a divisão que existia no Supremo Tribunal Federal, era necessário o Congresso Nacional cumprir o seu papel de vazio legislativo, que hoje abre margem das disputas que existem no Supremo e porque nós não cumprimos o nosso papel. Escrevemos, durante a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, em novembro de 2019, nós avançamos aqui na casa com essa matéria, aprovamos na CCJ com grande mobilização da sociedade, foram 55 votos contra 12, iniciamos o debate na comissão especial, fizemos inúmeras audiências com pessoas que militam nessa área, como o ex-ministro Sérgio Moro, como o ex-ministro César Peluso. Conseguimos finalizar as audiências e, infelizmente, no momento de votar o relatório, nós tivemos a pandemia, a suspensão de todas as comissões. Obviamente, Jacene, a prioridade da sociedade com a pandemia também modificou. As pessoas começaram a ficar preocupadas com vida, saúde, economia, e nós entendemos que não era o momento de dar prosseguimento, porque é necessário, para aprovar essa matéria, ter mobilização da sociedade. Caso contrário, eu acho muito difícil nós conseguirmos avançar aqui na casa. Agora, nós esperamos retomar a comissão especial nesse mês de abril, para que o relatório seja votado e o plenário possa pautar, o presidente possa pautar no plenário, para nós entregarmos as respostas que a sociedade pede há muitos anos, ainda mais com o enfraquecimento das instituições que combatem corrupção e impunidade, como a própria Lava Jato, que infelizmente vem perdendo seu poder, as instituições estão diminuindo e nós precisamos dar respostas porque a população se sente impune com aqueles que cometem corrupção. Deputado, a gente tem mais um minutinho já para a gente encerrar. Eu tenho uma pergunta e o senhor vai responder em um minuto. O presidente da Câmara, ele colocou recentemente, esses dias, que a prioridade, claro, é o combate à pandemia no Brasil, né? Mesmo com a importância de todas as reformas. O senhor acredita que, diante ainda de tantos casos, da situação em que o país vive com a pandemia do novo coronavírus, há espaço para a aprovação das reformas? Eu creio que sim, porque o enfrentamento da pandemia é uma unanimidade entre todos os partidos, todas as bancadas, todos os líderes. Nós estamos reunindo esforços de projetos que são convergentes para poder votar as matérias no plenário e fazer com que o Congresso cumpra o seu papel de dar as respostas e minimizar os impactos da pandemia no nosso país. Mas passado esse momento, e uma hora vai passar, nós começaremos e retomaremos essa pauta que era prioridade para o Brasil. O Brasil ficou parado com a pandemia, houve inúmeros erros, especialmente do governo federal, na minha opinião, mas nesse momento é hora de olhar para frente, corrigir as rotas, apoiar as iniciativas e fazer o Brasil sair desse atoleiro que está encontrando com um número diário que nos surpreende. E retomar, a partir disso, as reformas administrativa, tributária e a PEC da segunda instância. Tá certo, deputado. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, trazendo aí as prioridades do cidadania, então, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, né, deputado? São propostas aí que precisam da aprovação nas duas casas. A gente agradece mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço e sempre à disposição para colaborar com esse futuro que o nosso país precisa. Nós conversamos com o deputado Alex Manente, do Cidadania, líder do Cidadania na Câmara. A gente fica por aqui e até a próxima.